Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a clínica de casal, quando esse paciente, o casal, frequentemente traz queixas. Claro que eu estou falando de um casal precário, muito pouco amadurecido. E essas queixas não dizem respeito um ao outro, mas dizem respeito a um terceiro elemento. Vamos supor, o elemento mais próximo do casal frequentemente é um filho, né? Pode ser um filho, pode ser a mãe de um ou de outro. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O manejo clínico frente ao casal queixoso. Eu vou utilizar o título do nosso vídeo. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Somos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Trabalhamos com cursos online, é uma formação de 2 anos. As aulas são ao vivo, temos vários professores para te ensinar e você ainda pode fazer estágio com supervisão. Tendo interesse em aprender a trabalhar com casais e famílias, entre em contato com a gente, enfim, para você aprender com segurança, seriedade, compromisso com essa tarefa. Então vamos falar sobre esse casal. É comum acontecer na clínica a gente receber um casal que aparentemente está bem arrumadinho enquanto casal. No entanto, como eles vão trazendo queixas, eu vou utilizar aqui sobre um filho, o profissional escuta a queixa, tenta resolver, que normalmente isso acontece. Muitas vezes o profissional vai até pensar na possibilidade de trazer esse filho em alguma sessão, né, para o casal conversar com o filho. Pode acontecer, mas tem que ser bem visto isso. E as queixas se mantêm. Pois bem, quando essas queixas são muito frequentes, o que pensamos? O casal provavelmente está unido pela via da parentalidade. Parênteses, estamos num momento didático. Não quer dizer que todo casal que traz queixas, por exemplo, em relação ao filho, está unido pela via da parentalidade. Estou apenas trazendo um pequeno viés possível dentro da clínica de casal. Fechamos o parênteses. Existe sim a possibilidade do casal estar vinculado pela via parental. O que é isso, Denise? Significa que aquele casal que traz reclamações sobre um determinado filho no processo psicoterapêutico de casal, aquela queixa, ela está localizada no filho porque o casal não consegue falar de si. Isso é antigo, tá? Então, o que vai acontecer? Não adianta, enquanto profissionais, a gente querer resolver aquele problema, ajudar o casal a ampliar aquela questão sobre o filho, o ponto de vista de um, de outro, eventualmente trazer o filho para a sessão. Não vai adiantar muito se a queixa em cima do filho for fundo falso, for um cimento para o casal não acionar questões da própria conjugalidade. Se for isso, a gente vai precisar tomar um pouco mais de cuidado com aquelas queixas, sem tentar desfazer as queixas. É sinal que a gente está frente a um casal com bastante precariedade em relação ao laço que eles construíram entre si, tanto é que eles não conseguem falar de si, eles falam do filho. E, gente, muitas vezes eles vão falar do filho com o profissional. Eles não vão conseguir falar do filho com o filho.
porque não tem maturidade para dialogar com o filho, para se posicionar em frente a uma outra pessoa que seria o filho. Por quê? Para se posicionar frente a alguém, essa pessoa que se posiciona, no caso o casal, precisam estar mais amadurecidos, precisam reconhecerem a alteridade, reconhecer o filho como tal. E quando a gente reconhece o filho como tal, vários desdobramentos acontecem. A gente passa a aceitar as características específicas daquele nosso filho, porque o reconhecemos. Ah, ele usa cabelo de um jeito, ou roupa de outro, ou faz aquilo que eu não gosto. Tá, mas esse comportamento do meu filho diz respeito, inclusive, a mim, né? A forma como ele foi criado, e é sobre isso que se trata. Bom, ok, estamos frente a um casal muito pouco amadurecido enquanto casal, e que, para não falar de si, fala sobre o filho. O que fazer nas sessões conjugais? Eu sugiro, estava conversando com uma aluna minha, remontar a história. O que é remontar a história? É usar as sessões não para desfazer a queixa, mas para pedir o casal para contar novamente sobre alguns aspectos da trajetória conjugal, inclusive da trajetória pessoal de cada um deles, onde a gente tem lacunas, no sentido de quando vocês casaram, o que aconteceu? Quando o primeiro bebê nasceu, ou quando houve o primeiro aborto, o que aconteceu? Conta de novo. Eu fiquei sem saber exatamente, alguns detalhes são importantes. Então, é remontar a história. Quando na psicoterapia a gente remonta a história, o que a gente está ajudando o casal a fazer? A preencher essas lacunas. O casal sabe qual foi a história, mas muitas vezes ele omite, ele cuida para não falar determinadas coisas, ele dá uma podada no discurso, exatamente para apresentar para si próprio casal e agora frente ao profissional um determinado discurso, uma determinada narrativa, que é aquela onde o problema é meu filho. Então, quando a gente ajuda o casal a remontar a história, você cria espaços no processo psicoterapêutico para o casal construir momentos que eles já passaram, mas é importante eles narrarem aquele momento, aqueles momentos. Narrarem o que aconteceu, deixarem um escutar o outro, utilizar palavras que são palavras engolidas, não se usam determinadas palavras porque elas doem ou porque elas vão direcionar o casal para um determinado contexto e eles não querem falar daquele contexto. Então a gente vai respeitar esse limite do casal, ao mesmo tempo em que a gente vai solicitar ao casal remontar a história. Isso é uma forma de manejar o casal que traz a queixa como fundo falso, né? Mas é aquele fundo onde eles conseguem pisar e se assentarem. Eles não conseguem avançar a reflexão a partir dali. Então, é ali que a gente tem que ficar junto com eles. Conta para mim se vocês já receberam casais que são queixosos em relação a um terceiro, se vocês já receberam casais
que estão unidos pela via da parentalidade e o que vocês fizeram para manejar esse perfil conjugal.